11 de março, pois acontece o que só acontece no mundo da política. Em Portugal, com eleições do domingo, neste domingo, a extrema-direita quadruplicou a sua bancada. Tinham 12 deputados, fizeram 48. Quem ganhou as eleições? A centro-direita e a centro-esquerda parelhos, um com o outro. A questão agora é saber como a centro-direita vai compor o governo, porque pelo sistema português a composição é indispensável. Será que a centro-direita fará o que a centro-direita alemã fez à época dos nazistas? Pois é. O senhor Hitler, quando chega ao poder, chega exatamente por uma necessidade que a centro-direita alemã tinha de compor maioria no parlamento. E assim o fez com o partido nazista. Muitos não queriam. E os que topavam diziam que não havia problema. O tal de senhor Hitler seria contido pelas instituições alemãs. E assim foi. E deu no que deu. Em Portugal, pelo que declara a liderança da centro-direita, eles parecem ter consciência disso e dizem não querer compor com o tal de Chega, que é o nome do partido de extrema-direita português. Coisas que a política apresenta, né? Porque na política, às vezes, quem perde ganha. A extrema-direita é vencedora, sim, no pleito eleitoral em Portugal. Não com a capacidade de compor o ministério, de ter o primeiro-ministro, não, mas com a capacidade de se apresentar como, aspas, alternativa política viável, fecha aspas. Viável em que sentido? No sentido de dar potência à centro-direita para a composição do novo governo. Observem que onde a extrema-direita viceja, quem morre é a direita, não a esquerda. Percebam isso. No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro e a extrema-direita simplesmente dizimaram com os liberais de centro, os liberais democratas. E assim acontece. E o Brasil tem se transformado em referência para estudo no que diz respeito às resistências democráticas, porque, como todos sabem, e se não sabem deveriam saber, a democracia não vem sendo destruída pela ação dos tanques, não. Ela vem sendo destruída a partir de uma determinada ideologia que a corrói por dentro, pelos intestinos. E vejam como a política é um negócio interessante. Esse Chega, este partido de extrema-direita, elegeu um cara, um brasileiro, que é do Rio de Janeiro. E uma das grandes bandeiras do tal de Chega é contra a imigração. Pasmem, elegem um imigrante. Mas tem sido assim, são também coisas que só a política oferece, os paradoxos. Como pode uma mulher votar num misógino? Olha a quantidade de mulheres que votam em Bolsonaro. Como pode um negro votar num racista? Vejam a origem deste eleito lá em Portugal. Ele é pardo. Aqui no Brasil, negros votam em Bolsonaro. Como pode um gay votar num homofóbico? Votam sim. Não só votam, como também têm protagonismo em alguma medida na construção da extrema-direita intolerante com
as pessoas que não fazem parte daquela transversalidade ideológica que lhes permite falar com todos esses grupos. Esses são os paradoxos da política. E assim, na Europa, a extrema-direita segue crescendo e crescendo forte. Na Holanda, a extrema-direita cresceu de uma maneira muito forte, por muito pouco. Na última eleição, não levou o governo holandês. E assim, por várias partes da Europa. Sempre falo, Hungria, Polônia, e blá, 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 blá. Então é importante que nós tenhamos estes fatos presentes, porque se alguém acha que Bolsonaro está fora do jogo, se engana, e se engana redondamente. Porque o que está no jogo não é Bolsonaro, é uma ideologia que permeia a sociedade, não só brasileira, mas é uma ideologia de intolerância. É uma ideologia que junta tudo que de pior existe na sociedade e os organiza a partir de pautas que normalmente são pautas de costumes, pautas que transversalizam. Vejam no Brasil, qual é a proposta que Bolsonaro tem como alternativa ao atual governo? Propostas econômicas, propostas sociais, propostas na área da educação. Não há proposta. O que existem são aquelas pautas que transversalizam e se sustentam a partir de mentiras cada vez mais escrachadas e despudoradas. Agora mesmo diziam que o governo estava autorizando aborto até os 9 meses. Uma mentira arrematada, mas seguem dizendo. E seguem dizendo e seguirão dizendo. Damares retomou as pautas sobre as questões da Ilha de Marajó, aquelas coisas bárbaras que ela disse que se cometeriam contra crianças, mentiras. E essas são os fatos que eles criam numa realidade paralela e que os mantém aglutinados. É por isso que mulheres votam em misóginos, negros votam em racistas, gays votam em homofóbicos. E assim, a extrema-direita segue a passos largos se construindo como viabilidades políticas para determinados grupos que normalmente são brancos, elitistas, mas que se alimentam de incultura, de ignorância e de realidades paralelas. Vejam, e repito para encerrar, quem perde com a vitória da extrema-direita não é a esquerda. A esquerda portuguesa foi muito bem na eleição, taco a taco, com a centro-direita. Quem perde para a extrema-direita são os liberais. É a direita, é a centro-direita. Basta ver no Brasil. A propósito, que nome representa o liberal, o mundo liberal no Brasil de hoje? Pensem, vocês que são liberais. E depois, vejam as consequências que este tipo de construção política traz para a humanidade. Repito, quando Hitler assume a chancelaria alemã, ele o faz em aliança com os liberais alemães, que logo foram por ele destroçados, junto com todos os outros. Começando a semana, pensar não custa nada. Custar não custa, doer às vezes dói.